É comum que no Brasil todo mundo se ache técnico de futebol, todo mundo entende de futebol. Agora todo mundo se tornou especialista em revolta, todo mundo sabe os motivos que causam revoltas, como está acontecendo no Chile. Muitas vezes existe uma literatura imensa sobre isso. Sociólogos, isso é uma área antiga do conhecimento, muito estudada. E muitas coisas do mundo acontecem não da maneira intuitiva, que a gente acha que é intuitiva, mas muitas vezes de contra-intuitiva. Por exemplo, na mecânica quântica, se algo estiver aqui andando na velocidade da luz e algo atrás a 99% da velocidade da luz, qual a velocidade de afastamento entre um e outro? 1% da velocidade da luz? Não! A velocidade de afastamento é 99% da velocidade da luz. É assim que é contra-intuitivo. O caso de revoltas, há uma explicação contra-intuitiva que remonta, o primeiro a fazer isso foi Alex Tocqueville, com relação à Revolução Francesa. Ele diz, a revolução, as grandes revoluções, as revoltas acontecem não quando a situação piora, mas quando a situação melhora. Existem evidências, inclusive, adicionais em relação a isso. Os economistas já mostraram que as greves ocorrem mais em período de pleno emprego, quando os trabalhadores se sentem fortes e estão fortes. Eles entram em greve e não podem ser demitidos, porque está em pleno emprego, e conseguem aumentos salariais. Em situações de desemprego, as greves se tornam mais raras, exatamente por isso. Fez greve, demite e põe outro que está desempregado no lugar. As pessoas se sentem mais fracas. Quando Tocqueville foi explicar a Revolução Francesa, o que ele fez? Ele comparou, a Revolução Francesa foi uma revolução feita por camponeses. Ele comparou a situação dos camponeses. Tem um capítulo no livro dele, Antigo Regime e Revolução. A situação dos camponeses na França, com a Alemanha, Inglaterra, e mostrou que a situação dos camponeses na França era muito melhor que a situação dos camponeses na Alemanha. Todos eles pagavam para os nobres os direitos feudais, para o clero, a corveia. O que acontece é que a vida do camponês na França tinha melhorado muito mais. Ele tinha se tornado até proprietário de terras. Então todos aqueles direitos feudais deixaram de fazer sentido para o camponês francês e continuaram a fazer sentido para o camponês alemão ou inglês. Então o camponês francês se revoltou. Quando você tem um fardo nas suas costas e uma parte dele é tirado, você se revolta com o restante que fica. Foi isso que aconteceu e que motivou a Revolução Francesa. Além disso, ele mostra que foi um período de crescimento econômico imenso na França, aquele período. Enfim, o que aconteceu no Brasil em 2013? O Brasil vinha de um grande processo de melhoria da vida das pessoas durante os dois governos Lula e entrando, inclusive, no primeiro governo Dilma. No primeiro governo Dilma, vamos lembrar, houve pleno emprego no Brasil. Dilma tinha uma altíssima taxa de aprovação. A vida das pessoas naqueles 8, 10 anos tinha mudado da água para o vinho. O contexto geral era de melhoria. E eu me recordo com muita vivacidade na campanha eleitoral de São Paulo do PT, a campanha para prefeito em que Haddad venceu, 2012. Ele foi para a televisão e disse: os governos do PT melhoraram da casa para dentro. As pessoas tinham obtido tudo que elas nunca tiveram na vida. Na época, aparelhos de DVD, computadores, até automóvel na casa para fora, né? Mas enfim, ele estava se referindo ao consumo privado, o Haddad na campanha. E aí ele disse o seguinte: agora, como prefeito de São Paulo, irei melhorar da casa para fora, as condições habitacionais de rua. As revoltas de 2013 tiveram exatamente a ver com esse discurso de Haddad. As pessoas melhoraram muito de vida do ponto de vista do consumo pessoal e depois, o que elas quiseram? Agora eu quero melhorar de vida nos serviços públicos. Que diabo é isso de Copa do Mundo que está gastando uma fortuna com estádios? Teria que gastar uma fortuna com mobilidade urbana, com a saúde, com a educação. Então foi porque as pessoas melhoraram, elas passaram a querer mais. Na verdade, a explicação de Tocqueville, é o seguinte: dá a mão que é o braço. Quando você consegue uma coisa, você quer mais. No Chile é a mesma coisa. O Chile eu postei na comunidades aqui do meu canal do YouTube os dados de crescimento do Chile. O Chile vem tendo 10 anos de crescimento econômico com um ano só de recessão.
um período muito curto, que já faz tempo, tá? 2, 3 anos. E o Chile vem diminuindo a desigualdade de renda. Mais do que isso, o economista Paulo Gala publicou hoje, o Chile fez uma política industrial e aumentou a diversidade da sua economia nesses anos. Fez política cambial, protegeu o mercado. Não é verdade, portanto, que ele tenha sido estritamente neoliberal. Então, nos últimos 10, 20 anos, a vida da população chilena vem melhorando. E o que aconteceu agora? Eles começam a perceber o peso de outros fardos que não melhoraram. E aí vão para as ruas protestar. Então é isso. Primeiro, vale lembrar, o Chile não é neoliberal, como dizem por aí. Isso é uma subliteratura, um subpensamento. O Chile fez política industrial, o Chile fez política cambial de proteção do mercado. Graças a isso, diversificou a economia e com essa diversificação diminuiu a desigualdade, conseguiu exportar coisas para além do cobre e conseguiu, com isso, um crescimento econômico praticamente contínuo durante as 2 últimas décadas. Então a população do Chile melhorou. E por que ela melhorou? Ela foi para as ruas, ela quer continuar melhorando. Tal como aconteceu na Revolução Francesa, em outra proporção, evidentemente, e tal como aconteceu em 2013 no Brasil. Então, uma coisa é o que dizem por aí, né? Uma coisa são os super técnicos de futebol, agora todo mundo entende de revolta. Outra coisa são as causas realmente, o ambiente que causa a revolta. É claro que são muitas coisas. Tem aumento de passagem, que é o detonador, é o gatilho, mas o contexto geral sempre ou quase sempre um contexto de melhora. Quando a situação é de fundo do poço, quando a situação é de piora ou de permanência na piora, as pessoas se sentem enfraquecidas e elas não têm a disposição de ir às ruas. Aliás, eu falei isso ontem no Twitter e alguém lá foi dizer, olha, do ponto de vista individual, psíquico, acontece a mesma coisa. Quando a pessoa está super deprimida, ela não corre o risco de cometer o suicídio. Ela comete suicídio quando ela sai, quando ela começa a melhorar, ela tem alguma motivação para cometer o suicídio. Em revoltas, é claro que isso é uma analogia, mas em revoltas acontece algo semelhante. É quando as pessoas estão melhorando de vida, são nos períodos de bonança que ocorrem as principais revoltas. Prestem atenção, olhem o Chile com uma lupa, com dados reais e não nesse blá blá blá, nessa explicação fácil, porém equivocada acerca do que está acontecendo no Chile e eu digo mais, do que aconteceu no Brasil em 2013.